Olha eu aqui de novo. Agora vamos para a nossa aula de História. Começando na página 248, certo? A crise no Império e a proclamação da República. Lembra que o Brasil era império, ele tinha um imperador. Primeiro foi Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. E o Brasil durante muito tempo viveu dessa forma. Só que os brasileiros começaram a se incomodar com isso. Não estavam mais aceitando viver à base de monarquia, tendo um imperador. Queria ter direito a escolher seu presidente, já que quando é monarquia, hereditário, né? Passa de pai para filho. As pessoas não têm direito à escolha de quem vai comandar seu país. E os brasileiros já estavam cheios disso. E queriam passar de monarquia, que é quando é governado por um rei ou imperador, para a república, quando é governado por um presidente e de preferência escolhido pelo povo. Pronto. Essa imagem aqui foi uma charge que foi feita mostrando Dom Pedro II caindo da cadeira, né, caindo do trono, como se o trono dele tivesse se deteriorando. A crise no Império. No final do século XIX, a monarquia brasileira passava por uma grave crise. Diferentes grupos sociais manifestavam a insatisfação com o governo de Dom Pedro II e passaram a exigir o fim da monarquia no Brasil. Dentre os grupos que queriam o fim da monarquia, destacavam-se grandes cafeicultores, oficiais do exército e profissionais liberais como médicos, jornalistas e advogados. Eles reivindicavam maior participação política e buscavam a formação de uma república para defender seus interesses. Tendo um imperador, eles não tinham muita participação. As pessoas não tinham muito acesso ao governo. E eles não podiam escolher alguém deles, já que tinha que ser alguém escolhido, alguém parente do imperador. E quando fosse um presidente, eles poderiam colocar alguém do interesse deles. Essa era a intenção, já que eles eram os ricos da época, né? República, forma de governo na qual o poder vem do povo. Assim, o governo deve ser exercido de acordo com os interesses da população do país. Nesse regime, o governante é escolhido por meio do voto e seu mandato tem duração limitada. Não é como no caso da monarquia, que é até a morte ou quando ele resolve abdicar, abrir mão do trono. No caso da monarquia. No caso da república, tem um prazo. Ele só pode ficar até tantos anos. Hoje em dia são 4 anos. Depois disso, temos que fazer uma nova eleição e escolher um novo presidente. A partir da década de 1870, os grupos de militares e políticos ganharam mais força, formando organizações e partidos políticos que deram origem ao chamado Movimento Republicano. Começaram a lutar, a buscar essa renovação no governo brasileiro. A proclamação da República. O desgaste do governo imperial fez com que Dom Pedro II perdesse apoio político. Nesse contexto, um grupo de militares apoiado por civis organizou um golpe de Estado para derrubar a monarquia, para acabar. Vários brasileiros se juntaram com militares e resolveram tirar Dom Pedro II. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República. O que é proclamada? A partir desse dia passou a valer a República. O Brasil deixou de ser monarquia, ou seja, comandado por um imperador, e passou a ter um presidente. Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Ele era militar, né? Como vocês veem o nome Marechal. Atividades, leitura e interpretação do texto, páginas 248 a 250. Data da entrega, 4/8/2020. Envie a foto da atividade para o portal FTD ou para o meu e-mail, certo, amores? Beijos.